Hello, students. Be welcome one more time. Olá, alunos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula semanal. Meu nome é Caio, professor da Universidade do Inglês, e semanalmente eu estou aqui com vocês gravando um conteúdo, tanto para você que está começando agora, como para você que já vem há um tempo estudando, praticando inglês, combinado? Essa nossa aula de hoje vai ser uma aula onde eu vou pegar um pouquinho um gancho de uma aula passada falando sobre receitas em inglês. Foi uma aula que eu fiquei muito surpreso, as pessoas adoraram. Saiu daquele padrãozão de dicas, expressões, e eu tenho que fazer isso. Eles gostaram muito e muitos nos comentários me pediram por outras receitas, me pediram para falar como que é o nome da página, como que eu devo fazer para acessar ela. Então me surpreendeu tanto que eu resolvi voltar nesse assunto, mas abranger ele um pouquinho mais. Então hoje a gente vai falar sobre os alimentos em inglês. Eu falei em si sobre a receita, então processos como cozinhar, fogo médio, fogo alto, as medidas, xícara, colher de chá, colher de sopa, tudo isso a gente foi falando na última aula. Mas como eu dei a dica para vocês treinarem junto com a página do TAFE, ou procurarem por vídeos do canal TLC, Masterchef, Bud Van Lafro, Kitchen Boss, como eu passei todos esses para vocês, tá na hora da gente falar então agora sobre o principal, que é os alimentos em inglês. Vocês vão ver muito disso e eu creio que vocês podem melhorar o vocabulário de vocês aprendendo isso. Para não se demorar muito nessa introdução, o porquê que isso é importante, como que isso pode ajudar também no seu inglês. Muitas vezes as pessoas têm a visão errada que quando eu viajo para os Estados Unidos, isso foi algo que eu aprendi com o coordenador Eric, a primeira coisa que ele falou certo toda a vida dele, que o que acontece, as pessoas têm a visão errada que quando elas pretendem viajar para os Estados Unidos, elas acreditam que vão gastar muito, porque só vão poder comer em fast food, hambúrguer, e que a alimentação lá não é nada boa, quando na verdade eles podem ir em restaurantes ou em supermercado, fazer a comida deles e eles vão economizar mais com isso. Mas é necessário você ter o conhecimento do vocabulário e como eles entendem algumas palavras que nós conhecemos aqui. Então esse é o objetivo de hoje. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. So, let's get started. Vamos começar. Ok, let me get back again. Deixa eu voltar aqui de novo, porque essa parte acabou travando. Espero que vocês ainda estejam conseguindo me ouvir, porque... Opa, voltou. Então, deixa eu só compartilhar a tela novamente, que a primeira não foi. Isso, agora foi. Então, deixa eu ocultar. Vim aqui e maximizar a tela, tá? Hoje nós vamos falar então sobre o Food Vocabulary, que é o vocabulário de comidas, alimentos, certo? Para a gente dar início nessa parte aqui, a primeira coisa que nós vamos falar vai ser sobre carnes, que em inglês seria meat, ok? É importante a gente saber que quanto à relação de carnes, nós podemos ter carnes bone-in, lembrando, um som tudo junto, bone-in, então vamos pronunciando comigo aí do outro lado, para vocês irem aprendendo. Bone-in, que é com osso. Bone-out, desossado. Então, tudo junto, é um único som. Bone-out, desossado. White meats, carnes brancas. White meats. E o red meat, são as carnes vermelhas. Ok? Então, vamos se aprofundar um pouquinho mais nesse tópico. Vamos falar um pouquinho sobre beef. Beef, a palavra em si vai ser originada para carne de vaca. Então a gente pode ter beef, que é carne de vaca, steak, beef, importante, pronúncia steak. Muitas vezes eu já vi em alguns diálogos trabalhando com os alunos, eles pronunciarem com o som de i, stick. Stick significa grudar, colar. Então é importante a pronúncia dessa palavra steak. Combinado? Então vamos lá. Tenderloin, repetindo, tenderloin, filé mignon, tenderloin, sirloin, repetindo, sirloin contra filé, T-bone steak, tá? T-bone steak, que aqui está como T-bone, ou você pode também traduzir como bisteca, ground beef, tá? Carne moída, esse é muito importante, ground beef, tá? Muitas vezes a pessoa acha que tem que achar a palavra moída em inglês, né? O que não é o caso. Stew meat,
Essa daqui é legal. Carne para ensopado de segunda. Então, muitas vezes as pessoas, você pode chegar na casa de alguém, o que tem para o jantar hoje? I made some stew. Stew normalmente é como se eles tivessem feito um guisado, algo do tipo. E aí, stew meat é essa carne para ensopados, coisas do tipo, tá? Soup bones. Repetindo, soup bones são ossos para sopa. Soup bones. Cut. Cut são os cortes, tá? Então, se você vai pedir um corte de uma carne lá pro cara no açougue, você vai falar cut. O chuck cuts. Chuck cuts. Partir do ombro e pescoço, carnes gordas e duras, que é carne de segunda. Rib cuts. Ribs são costelas. Então, sabe quando eles falam lá baby ribs, que são as costelinhas e tudo mais? Então, rib, costela. Rib cuts, costelas. Caio, e se eu falar apenas rib? A pessoa vai te entender também, mas ela vai estar achando mais que você está falando da sua costela. Rib cuts, costela, carnes e tudo mais. Loin. Loin cuts. Aqui é o lombo. Round cuts. Repetindo, round cuts. Traseiro, carne dura com músculo. E por último, breast and flank cuts. Repetindo, breast and flank cuts. Aí eu tenho as variações. Flank, steak. Skirt, steak. Hanger, steak. Brisket, que a Sifty aqui, The Big Bang Theory, vai lembrar do Howard sempre falando do brisket, da mãe dele. E short ribs, que são bifes. E veal, que seria vitela. Repetindo, veal, vitela. Continuando ainda um pouquinho com a parte de carnes, vamos falar sobre pork. Pork é a carne de porco. E é muito importante essa parte aqui. As pessoas apenas falam pig, o animal. Então você não pode chegar num açougue, por exemplo, e pedir, eu queria pig meat. A pessoa não vai entender, vai ser muito estranho se você falar, tá? Não é um caso anterior, que se você só falar rib, a pessoa te entende, fica estranho, mas entende. Aqui ela vai ficar estranho e não vai te entender se você falar por pig, tá? Então, carne de porco, pork, com esse som de O, pork. E aí a gente tem lombo de porco, pork leg, e as costeletas de porco, pork chops. Repetindo, pork chops. Depois a gente pode ir para a parte do offal. Repetindo, offal, que são os miúdos. Então a gente tem aqui heart, coração, liver, repetindo, liver, fígado, brain, cérebro, tongue, língua, e o trip, or menudo, que seria dobradinha, bucho. Pode parecer simples, mas muitas vezes eu, por estar fazendo as aulas online, conversando com muitos alunos de diferentes estados do Brasil, muitos deles me perguntam essas coisas. Poxa, como é que eu posso falar a minha comida? Eu recebo aqui visitantes, eu trabalho em pousada, e os caras vêm aqui, às vezes eu quero explicar para eles, isso é uma comida típica, dobradinha, bucho, como que eu falo? Isso ajuda bastante eles em situações aí de profissão e tudo mais. Continuando com carnes ainda, vamos falar sobre cured and dried meats, que são carnes processadas, cured, e carnes secas, dried meats. Então, nós temos aqui Italian sausage, linguiça. Se você quiser uma definição, você pode colocar normalmente o Italian à frente, que seria linguiça italiana. Blood sausage, que seria chouriço, blood sausage. Pepperoni, ou então Hot Italian Sausage, pode ser qualquer uma das duas pronúncias, que é linguiça defumada. Smoked Sausage, também linguiça defumada. Calabrese Sausage, linguiça calabresa defumada. Salsicha, Frankfurter or Hot Dog. Esse é o mais interessante, tá? Porque normalmente a gente pensa que por salsicha ser mais parecida com sausage, mas na verdade é hot dog. Então, se vocês novamente aqui, os fãs de The Big Bang Theory, vão lembrar do episódio que a comida preferida do Sheldon é macarrão com salsicha. E aí tem lá, ele fala lá, noodles with hot dogs. Noodles with hot dogs. Ou então o dia que ele é perseguido por um cachorro e ele tinha o hot dogs com ele, que eram salsichas. Tá?
Beef jerky ou jerked beef, que são aquelas carnes secas. Não é tão salgada, tanto que as pessoas vendem naqueles saquinhos, em palitinhos. É bem comum, principalmente em 7-Elevens, que são aqueles postos de conveniência dentro de posto de gasolina. Então é muito comum ter esse beef jerky ou jerked beef, que é carne seca. Debi Lloyd é um filme que mostrou isso bem legal também. Só lembrei aqui agora bem rápido. Cold cuts or deli meats. Então, cold cuts or deli meats. Pode ser uma ou outra. São os frios. Que aí a gente teria Canadian bacon, presunto canadense. Então, repetindo. Canadian bacon, salami, bolonha. Essa é o mais legal. Quando eu descobri, eu gostei muito assistindo um filme chamado Mais Uma Sexta-feira em Apuros. Então, bolonha, mortadela, com tempero mais suave e mais magra do que a nossa. Mortadela bolonha, mortadela do tipo que nós consumimos aqui. Colpa salami. E o famoso ham, que é o presunto. Então, passando para a próxima, agora a gente vai falar sobre poultry meat, que aqui no caso seria aves, tá? Então, poultry meats, na carne de aves, pássaros, né? Nós temos aqui chicken, que seria frango, chicken legs, coxa de frango, chicken wings, asa de frango, também podemos falar como chicken thighs, para as coxas de frango, a região do peito, chest, pato, duck, que é bem comum, existem alguns estados que eles caçam pato, tem a temporada de caça. E por último, turkey, muito consumido, principalmente no dia de ação de graças, que é o peru, turkey. Continuando, passando agora para seafood, que seria peixe e frutos do mar, ok? Então, temos aqui na parte de seafood, fish, que é o peixe, seafood, frutos do mar. Então é muito comum você ir lá, por exemplo, no restaurante tem a parte que você pode se servir de seafood, que são frutos do mar. Então, fish, perdão, acabei repetindo 2 vezes. Cape shark, ou shark, que é cação. Cod, bacalhau. Salt cod, que é o bacalhau salgado. Anchovies, que seria anchova. Repetindo, anchovies, anchova. Tuna, repetindo, tuna, que é o atum. Octopus, polvo. Lembra lá, Homem-Aranha, Dr. Octopus, polvo. Octopus. Squid, lula. Repetindo, squid. Continuando, caviar, ou então fish eggs. Repetindo, caviar, essa é a entonação. Caviar seria o caviar. Ainda na parte de seafood, nós temos carp, que seria carpa. Salmon, salmão. Sardines, repetindo, sardines, sardinhas. Shellfish, crustáceos. Shellfish. Shrimp, que é o camarão. Importante, é um som bem simplesinho e rápido no fundo, tá? De P, shrimp. Não confundir com shrink, que é encolher. Dried shrimp, camarão seco. Crab, caranguejo. Crayfish, ou então crawfish, camarão de água doce. Lobster, bem comum. Lobster, lagosta. Mussels, repetindo, mussels, mexilhões, tá? Essa pronúncia é importante, porque se você por um acaso falar muscle, aí alguém está te entendendo falar músculo, tá? Mussels, mexilhões. E por último, oysters, que são ostras. Continuando ainda na parte de alimentos, vamos tentar ser um pouquinho saudável agora, né? Depois de falar de tanto de carne, peixe e frango, vamos falar sobre fruits, que seriam frutas em inglês. Então a pronúncia fruits. Nós temos aqui, bem conhecido, maçã, apple. Banana seria banana, essa é a pronúncia, banana. Ameixa, plum. Limão, lemon, guarde essa palavra, a gente vai voltar nela depois. Limão, lemon. Laranja, grape, uva. A bunch of grapes é um cacho de uvas. Então você vai pedir, por exemplo, I want grape. O cara vai te dar tipo uma uva. Você tem, não, I want a bunch of grapes. Eu quero um cacho de uvas. Abacate, bem engraçado.
avocado. Fãs de Daredevil, a série do Demolidor, devem ter entendido a piadinha que tem lá, quando ele fala we are avocados, né? Que aí é como se fosse abacate, eles estavam brincando com o termo em espanhol, achando que era para advogado. Melancia, watermelon. Pera, pear. Pêssego, peach. Mamão, papaya. Repetindo, mamão, papaya. Morango, strawberry. Repetindo, strawberry. Figo, fig. Repetindo, bem simples, fig. Depois nós temos maracujá, passion fruit. Limão, lime, importante, guardem o limão, a gente vai voltar nele. Coco, coconut, coco, coconut. Cereja, cherry. Manga, mango. Kiwi, bem parecido, kiwi. Amora preta, blackberry. Caqui, persimmon. Goiaba, o que eu acho mais estranho, guava. Melão, melon, então watermelon. Melancia, melão, melon. Carambola, starfruit, quando você corta parece uma estrela. Damasco, apricot. Framboesa, raspberry, é como se você quase não pronunciasse o P, raspberry. E a tangerina, tangerine. Então, eu tinha pedido para a gente lembrar dali do limão, porque tem uma curiosidade. Quando a gente fala lemon, tá? Esse vai ser o limão, mas não é o que a gente está acostumado. O limão de casquinha verde e tudo mais que a gente tem aqui no Brasil, que é o mais usado, limão Tahiti, é o lime. Se eu falo lemon, eles vão te entregar o limão siciliano, que é aquele grandão, amarelo e tudo mais, tá? Então, lime, nosso limão aqui verdinho. Lemon, limão siciliano, tá bom? Continuando. Candies and desserts. Falamos sobre algo salgado e aí depois fomos para ser saudáveis e aí voltamos para pôr o pé na jaca. Vamos falar sobre candies e desserts, que são guloseimas e sobremesas, tá? Então nós temos aqui o condensed milk flan, que é o pudim de leite condensado. Rice pudding, arroz doce. Às vezes as pessoas acham que é só traduzir para sweet rice, mas no caso vai ser rice pudding. Tapioca pudding, pudim de tapioca. Pudding, doce cremoso à base de leite, o que chamamos aqui de creme. Cocktail fruit or salad fruit, salada de frutas. Jello, tá? Dessa forma, jello é a gelatina. Jam, geleia, concentrado de frutas e açúcar. Pastry, repetindo, pastry são doces ou salgados assados, massa não levedada, pizza, bolos, tortas, salgadinhos assados, mais ou menos os doces. Pie, torta. Cake, bolo. Layer cake, é um bolo recheado, como de aniversário, ou bolo de camadas, tá? Frost é a cobertura do bolo. Ah, eu vim encomendar um bolo. What is the frost? Qual seria a cobertura? E assim sucessivamente. Whipped cream, chantilly cream, creme de leite batido com açúcar, ou chantilly. Ice cream, sorvete. Continuando. Popsicle, repetindo. Popsicle, picolé. Sorvete de casquinha, ice cream cone. A casquinha seria isso, um cone. Então, ice cream cone. Topping, cobertura. Cookies, biscoitos em geral. Wafer, tipo de biscoito que costumamos aqui, os wafer. Oreo, mesmo tipo de biscoito, mais recheado. Oreo é uma marca e eles se referem para esse tipo de bolacha. É a mesma coisa que se você falar, por exemplo, sucrilhos tem uma marca, mas qualquer tipo de cereal a pessoa muitas vezes se refere como sucrilhos. É o caso do Oreo aqui. Chocolates são os bombons. Chocolate bar, chocolate em barra. Candies, balas e doces em geral, tá? Oh, give me some candies, balas e doces em geral. Chewing gum, que é o chiclete. Às vezes a pessoa, oh, you want some gum? Elas vão só utilizar gum, mas aí é chiclete, ninguém vai te oferecer uma arma, fica tranquilo. Lollipop, pirulito. Caramels, caramelos. E jelly beans, balinhas de goma.
mas o tipo com cobertura de calda de açúcar e não com o açúcar cristal. Jelly beans. E outros alimentos. Another type of foods. Nós temos aqui, bem mais conhecidos. Egg, ovo. Rice, arroz. Bread, pão. Bean, feijão. Potato, batata. Cake, bolo, bem geralzão. Esse é o mais legal. Pasta, para macarrão, tá? Pasta. Butter, manteiga. Cheese, queijo. Flour, farinha. Pea, ervilha. Pizza, pizza. French fries, batatas fritas. Ham, presunto, igual já vimos. Soup, sopa. Lentil, lentilha. Berinjela, aubergine, mais um dos nomes esquisitos. Aubergine. Rúcula, rúcula. Pimentão, pepper. Alcaparras, capers. Couve-flor, cauliflower. Abóbora, pumpkin. Agrião, watercress. Repetindo, watercress. Aspargo, aspargos. Não pronunciem aspáragos, tá? Vai ser como se não tivessem esse A. Aspargos. Pimenta, chili. Aipo, celery. Tomate, tomato. Nabo, turnip. Rabanetes, radishes. Repetindo, radishes. E o mais esquisito de todos, quiabo, okra. Certo? E temos mais. Cebola, onion. Cenoura, carrot. Alho, garlic. Muito comum, você vai ver principalmente nas páginas lá no Instagram e Facebook do Taste, garlic, alho, ou então garlic powder, que é alho em pó. Brócolis, broccoli. Pepino, cucumber. Repetindo, cucumber. Beterraba, beet. Repolho, cabbage. Alface, lettuce. Milho, corn. Anchova, artichoke. Repetindo, artichoke. Agora, pessoal, final então dessa parte. Deixa eu retornar aqui com a minha câmera. Let me get back my screen. Ok, guys, so now we're back. Então, pessoal, esse arquivo vai ficar disponível para vocês fazerem o download ao final da nossa aula. Basta você ir lá no nosso canal do YouTube. Nesse vídeo, a descrição dele vai ter o arquivo e vai ter para você que está chegando a primeira vez o presente, que é o nosso guia prático. É tudo o que você precisa para tá dando os primeiros passos rumo a aprender inglês. Desde textos, palavras mais utilizadas, som das vogais, diálogos situacionais. Tudo que você precisa para já dar os primeiros passos, combinado? Se você curtiu essa aula, não se esquece, clica lá no joinha, compartilha com seus amigos, deixe um comentário. Essa semana nós tivemos aulas que foram baseadas em dicas e sugestões de outras pessoas. Semana que vem, Valdirene, se você estiver ouvindo isso, na outra semana, depois do carnaval, vamos trabalhar em cima das expressões que você sugeriu pra gente. Então temos muitas sugestões que nós vamos guardando aqui, sempre pegando ou eu ou os outros professores e vamos trazendo aqui em conteúdo para vocês, tá bom? Se é a primeira vez, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você sempre recebe uma mensagem, um e-mail de que tem aula ao vivo, tem novo conteúdo no nosso canal e amanhã tem mais um conteúdo disponível para vocês. Semana que vem, Carnival, we are not going to be here, não estaremos com as nossas aulas ao vivo, depois nós voltaremos, but this is a topic for other hour. Esse é um tópico, um assunto para uma outra hora. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, nos vemos numa próxima. See you, bye bye, tchau, tchau, pessoal.